E aí galera, eu sou o professor Felipe Soares. Eu sou a professora Juliana Gelbic e esse é o canal Historiou. Um canal de cultura, memória e especialmente história pública. Hoje, dia 8 de março, dia que simboliza as lutas, resistências e conquistas políticas e sociais das mulheres ao longo da história, o canal Historiou veio falar um pouquinho sobre uma das mulheres fortes e emblemáticas dos Campos Gerais, Corina Portugal. Corina foi assassinada pelo marido no ano de 1889, acusada de uma falsa traição. Ao longo da história, ela se tornou uma bandeira de luta para as mulheres dos Campos Gerais. Carioca, Corina Portugal casou-se por volta dos 14 e 15 anos com o médico Alfredo Campos. Eles vieram para Ponta Grossa no final do século XIX por intermédio do amigo da família João de Menezes Doria, um médico da cidade. Quando eles se instalaram aqui em Ponta Grossa, o médico inclusive auxiliou na formação da farmácia Campos, que era a farmácia do marido de Corina Portugal, aqui nos Campos Gerais. Segundo as histórias que circulavam no final do século XIX aqui nos Campos Gerais, Alfredo Campos era viciado em jogo e também no álcool, e descontava suas frustrações pessoais em cima da sua mulher, Corina Portugal. A tradição oral da cidade relata, inclusive, que algumas vezes o médico João de Menezes Doria teve que interceder e salvar Corina Portugal das violências do marido. Na noite do dia 26 de abril de 1889, em um de seus rompantes de violência, Alfredo assassinou a esposa com 32 golpes de punhal. O crime gerou um falatório na sociedade pontagrossense, mas a comoção com a morte de Corina só ocorreu algum tempo depois. A história de Corina Portugal se mistura também com os conflitos da elite dos Campos Gerais. E é justamente aqui que nós conhecemos a figura de Vicente Machado, um advogado da região e também deputado provincial do Paraná. Vicente Machado ele nutria algumas desavenças políticas com João Doria, o médico inclusive que ajudou o casal a se instalar em Ponta Grossa. Após o assassinato de Corina, Vicente Machado atuou como advogado de defesa de Alfredo Campos, o assassino. E para isso utilizou o argumento de que Corina teria traído seu marido justamente com o João Doria, alegando então que Alfredo Campos estava lavando a sua honra com sangue. Essa ideia de lavar a honra com sangue era uma ideia muito aceita pela própria sociedade do século XIX aqui no Brasil. Acuado, João Doria foi viver em Curitiba, onde tentou recorrer das acusações. Para isso, contou com a ajuda do pai de Corina, Portugal, que costumava trocar cartas com a filha. Em algumas dessas cartas, Corina relatava ao pai sobre os maus tratos e ameaças sofridas pelo marido. Mesmo com todas essas provas, Alfredo, o assassino, foi absolvido em todos os tribunais. No final das contas, Vicente Machado acabou matando 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Ao mesmo tempo que ele absolvia o assassino, Alfredo, o assassino de Corina Portugal, ele também se livrava do seu adversário político, João de Menezes Doria. As provas levantadas por João de Menezes Doria não serviram para incriminar o marido de Corina Portugal, o assassino, Alfredo. Na época, a grande parte da população pontagrossense ficou do lado de Alfredo. No entanto, depois, passado um tempo do crime, as pessoas e a própria sociedade foram percebendo o que realmente tinha acontecido. Essa situação levou inclusive ao suicídio de Alfredo logo depois do assassinato de Corina Portugal. O caso causou uma grande comoção na sociedade da época. Foi então que Corina passou a ganhar seus primeiros admiradores. A população, entre curiosos e mulheres com situação parecida com a de Corina, sensibilizadas com a história e brutalidade do caso, passaram a visitar o túmulo de Corina Portugal. A tradição oral da cidade de Ponta Grossa começou a atribuir a Corina Portugal uma série de milagres e curas. Corina passou então por um processo de religiosidade popular. O túmulo dela aqui no cemitério São José é um grande exemplo disso, é um símbolo disso, onde vários fiéis, pessoas que atribuem a ela milagres e curas, depositam aqui oferendas, flores, velas, porque consideram Corina Portugal a santinha de Ponta Grossa. Conversando com os zeladores coveiros aqui do cemitério São José, eles nos relataram que no dia de finados, o dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos aqui no Brasil, fiéis e devotos que vêm até o túmulo de Corina Portugal e aglomeram-se nas filas para poder fazer uma prece ou agradecer alguma graça alcançada. Vocês já pararam para pensar que a memória e a história são campos de disputa de poder e política? O canal Historiou está justamente na principal avenida da cidade de Ponta Grossa, que se chama Vicente Machado. Em 2015, 126 anos depois da morte de Corina Portugal, alguns movimentos sociais da cidade sugeriram que a Avenida Vicente Machado, uma das avenidas principais do centro da cidade de Ponta Grossa,
passasse a se chamar Avenida Corina Portugal. No ato simbólico, alguns grupos colocaram placas de papelão com o nome de Corina Portugal na avenida, uma tentativa de reparação histórica, já que foi Vicente Machado quem encabeçou a absolvição do criminoso, colocando Corina como culpada. A proposta de troca de nomes foi conversada com alguns vereadores da época, mas não houve nenhuma mudança efetiva. Corina Portugal vive na memória pontagrossense e sua história de desfecho trágico simboliza inúmeras outras mulheres que sofreram e ainda sofrem algum tipo de violência. No Brasil, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Apesar de todos os avanços e direitos conquistados ao longo da história, nós mulheres ainda sofremos inúmeros tipos de violência, preconceito, assédio, discriminação. Essas questões elas precisam ser debatidas nos mais diversos espaços públicos, nas mídias, políticas públicas, escolas, para que possam finalmente serem superadas. Violência contra a mulher é crime. Denuncie.